Boa noite, meus irmãos. A paz esteja com todos. Amém? Vamos dar início ao nosso culto. Culto esse de adoração ao nosso Deus. Você que nos assiste em casa, nós aqui que estamos presentes, tomando todos os cuidados, seguindo os protocolos de segurança e de acordo com a liberação do governo, né? Estamos aqui com uso optativo, né, de máscaras, enfim. Convido a você que está em casa também, venha nos visitar, você que faz parte da nossa comunidade, sinta-se à vontade para retornar aos cultos. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Começar a iniciar esse culto pedindo a Ele a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos conduz à Tua casa de adoração, Pai, para louvarmos e engrandecermos o Seu nome, para aprendermos mais de Ti e louvarmos, Pai eterno, engrandecermos o Seu nome por tudo o que o Senhor nos fez, graciosamente. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no Salmo 130. Salmo 130, do verso 1 ao verso 8. Todos acharam? Amém? Passo a leitura. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nós, irmãos, estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus, sabendo que é graciosamente. Assim como o verso 3 diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem? Quem subsistirá? Não fosse a sua graça, não fosse a sua misericórdia, não fosse o preço pago pelo Senhor Jesus, quem estaria aqui? Quem resistiria? Quem poderia pagar o preço? Nós, muitas vezes, nos esquecemos deste grande, né, não pequeno, mas grande detalhe, que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos comprar nenhum favor que seja. Mas quão difícil é. É uma luta diária nós nos lembrarmos que a graça, a misericórdia do Senhor, nos assistindo diariamente, é quem nos livra de todo mal. O Senhor é o nosso refúgio. O salmista diz que a alma dele anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nós sabemos naquele contexto, né, de guerras, onde, aqui especificamente, creio que os sentinelas ficavam aguardando ali e vigiando, né, para ver se não viria os inimigos. Imagino eu, se estivesse lá no lugar dos sentinelas, eu estaria ansioso pela manhã, né, para que a aurora rompesse. Então, o salmista dá esse exemplo para nos convidar, assim como estes guardas aguardavam pela manhã, que nós possamos aguardar no Senhor. Ele é o nosso socorro, o nosso auxílio, e dele dependem
aliás, e dele depende a nossa salvação. E que alegria que é assim, não é? Porque quantos de nós não sofremos com as nuances das nossas atitudes, né? Ora, nos alegramos por um dia em que fizemos aquilo que sabemos agradar ao Senhor. E no outro dia, ou por que não dizer no próximo minuto, estamos fazendo tudo aquilo que o desagrada. E quantas vezes não é conscientemente. Então, graças a Deus que toda a nossa salvação depende dele, única e exclusivamente dele. Eu convido os irmãos a cantar agora, no inário, o nosso hino de número 71. E cantando este hino e prestando atenção nesta letra, nós possamos pedir perdão ao Senhor, por muitas vezes não nos lembrarmos que é dele o socorro e é dele a nossa salvação. Vamos nos colocar de pé e cantarmos juntos? Hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, o meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Com estas palavras em mente, fechemos os nossos olhos, teremos um minuto de oração, clamando ao Senhor pelo seu perdão. Amém?
Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Pedimos perdão, Senhor. Temos pecado, Senhor, por palavras, ações e omissões. Nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro, Pai. O Senhor nos convida a buscarmos a Ti, a nos humilharmos debaixo da Sua potente mão e a aguardarmos em Ti pacientemente. Seja assim o nosso proceder, Pai. Obrigado pelo sangue do Teu Filho amado Jesus, que pagou o preço, Pai, pelas nossas faltas, e que por isso, reunidos aqui hoje, Senhor, celebramos e agradecemos, Pai, a Tua grande salvação. Que seja motivo de alegria, de contentamento de nossa parte, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor novamente no livro de Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 5. Todos acharam? Passo a leitura. Jeremias, capítulo 17, no verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Até aqui, irmãos. Resumindo, aqui, o livro de Jeremias, obviamente vai tratar sobre o pecado do povo que tinha abandonado o Senhor, né, para adorar falsos deuses. Um deles, né, bem conhecido, a rainha dos céus, né, eles cozinhavam bolos lá, né, levantaram altares. Jeremias, obviamente, vai falar em nome do Senhor ao povo, e os reis constantemente ignoravam a mensagem de Jeremias. Até uma tônica do livro, a confiança do povo de Judá na ajuda que viria do Egito, né? E o Senhor enfaticamente diz a eles que aonde eles achavam que iriam encontrar a paz e o refúgio, eles encontrariam espada. Obviamente muito difícil, né? Porque você escuta do Senhor: entreguem-se ao povo que vão subjugar vocês, não lutem contra eles, se entreguem, vá viver lá, que eu vou cuidar de vocês lá. Mas o pecado de vocês, ele precisa ter o preço pago. Mas o povo quis se rebelar, quis confiar na ajuda do Egito, e nesse contexto, Jeremias diz: então, maldito o homem que confia no homem, né? que aguarda o seu refúgio de pessoas, de homens mortais, né? que não podem socorrer o povo, jamais poderiam. Mas não termina aí, né? Bendito, né? Falar o homem que confiou e que confia no Senhor. E uma realidade no verso 9 enganoso é o coração do homem, ou seja,
Não é que talvez nós possamos nos enganar, não é que de vez em quando a gente pode se enganar, mas é que faz parte da natureza do coração do homem. Enganoso é o coração do homem, e a sua doença é incurável. Terminasse aí, reinaria o desespero, certo? Mas não termina aí. Quem é que pode esquadrinhar o coração do homem? E aí vem o alento. Eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem. Veja, a origem de toda a paz, de toda a tranquilidade, de todo socorro é o Senhor. Nós vamos cantar agora o hino de número 254, Sossegai, onde nós lembramos bem, né, sobre a passagem em que Pedro fica angustiado no meio do mar, né? Olhou à sua volta e esqueceu de olhar para o alvo, que era o Senhor Jesus. Então, vamos nos lembrar, vamos cantar pensando nisso, pensando em nossas vidas e de quem vem o nosso socorro. E a tônica desta canção que é sossegai, sossegai. Independente das circunstâncias ou das situações, sossegai. Não confiem na paz que é momentânea, confiem no Senhor, não confiem em qualquer tipo de ajuda que não seja vinda da parte do Senhor. Sosseguemos o nosso coração, descansemos o nosso coração e lembremos, todos e tudo ouve o mandar do Senhor, que diz, sossegai. Amém? Vamos nos colocar de pé e cantar ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira Que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Me quero te consumir, na dor que perturba. Vamos lá, pessoal, ao vivo é assim mesmo. Alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me encobrem, que me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. A última estrofe. Mestre, urgou a bonança
Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós iremos agora, irmãos, ter um momento, aliás, darmos prosseguimento à adoração ao Senhor por meio dos cânticos, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem por toda essa situação nova que a gente está passando, retornando, né, novamente, digamos assim, a normalidade, e que Deus nos livre dos extremos, né, seja negando ou seja supervalorizando este período que a gente passou, essa crise sanitária. Que os irmãos possam retornar à casa do Senhor, que os irmãos possam entender que, apesar de todas as coisas que nós possamos passar, o Senhor é que nos mantém, o Senhor é que cuida de nós. Vamos orar ao Senhor pedindo especificamente por isso. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque se estamos aqui, é o Senhor que nos guardou. Nós pedimos a Ti, Pai eterno, que diante da normalização, Pai eterno, e de um momento novo em que estamos vivendo, possamos, Senhor, nos guardar, Pai. Nos guardar dos extremos, de desrespeitar aqueles, Pai eterno, que decidem não fazer uso da máscara, porque as autoridades sanitárias já fizeram a liberação, e muito menos, Pai eterno, destes de não fazer nenhum tipo de chacota ou diminuir, Pai eterno, aqueles que ainda querem se proteger, que exerçamos o nosso direito de cidadão, Pai, mas também como irmãos possamos exercer a empatia, possamos encorajar-nos uns aos outros, descansarmos no Senhor, e que cada um, ainda que no seu devido tempo, compreenda que não as máscaras, não a vacina, não o distanciamento, não a negação disso tudo, mas a sua voz, a sua palavra, a sua orientação e a confiança em Ti, Pai eterno, é que nos mantiveram firmes até aqui. A sua misericórdia, a sua graça é que nos mantém de pé, Senhor. Que esse seja o caminho, Pai eterno, trilhado por nós, o descanso a Ti, porque quem conduz, Pai eterno, o barco diante de mares bravios, como nós acabamos de cantar, é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Você que veio preparado para devolver ao Senhor os dízimos e ofertas, vocês podem fazer enquanto nós cantamos o primeiro hino. Amém?
mereço mais. Me amas com amor que não mereço mais. Me amas com amor sem fim. Vamos continuar nesse último cântico, entoando que grande é o Senhor. Maravilhas Ele tem feito, tem cuidado de nós. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
igreja pode se assentar? Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, meu Pai, aqui recebidos, meu Deus. Sabemos que é pela Tua graça, Pai, que esses recursos foram depositados, meu Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria àqueles que administrarão esses recursos, meu Deus, para que sejam aplicados da melhor forma possível, meu Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Chama o pastor agora, que nos conduzirá na exposição da palavra. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nessa noite, mais uma vez, propensos a expor as Escrituras no texto da primeira epístola de Pedro. Convidamos você para o texto dessa noite, onde nós trabalharemos o verso 5, 6, precisamente naquilo que nós temos proposto à igreja, de que nós tenhamos a exposição de toda esta carta, de modo a nos encorajar, nos motivar a permanecermos unidos e firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nessa noite eu gostaria de iniciar a exposição citando para vocês alguns versos de um cantor popular chamado Chico César. Ele tem uma canção chamada Deus me proteja, mais ou menos assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade de pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Eu estava refletindo um pouco sobre o conteúdo dessa letra, dessa canção, e me ocorreu uma pergunta: do que será que nós, ou será se nós conseguiremos, conforme a nossa lida, conforme o nosso esforço, conforme o nosso trabalho, será se nós conseguiremos salvação? Será se nós temos condições de viver uma vida sem sermos de alguma forma afetados, sem passarmos por tribulações, por situações difíceis? Será se é possível viver desta forma? Passar pela vida em brancas nuvens? Será se de fato nós podemos confiar em nós mesmos, conforme o texto que nós já aqui observamos na liturgia? Será se nós podemos nos livrar da maldade de gente boa? Será se a bondade da pessoa ruim pode ou não nos alcançar? Será se nós não deveríamos nos tranquilizar na confiança que vem do Senhor, que governa e ilumina a vida de todos nós? E nesse sentido eu gostaria de chamar você à leitura do texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 6, sendo a nossa exposição focada no verso 5 e no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias tribulações. Meus queridos irmãos, nessa noite nós gostaríamos de falar para vocês sobre uma salvação exultante. É expressamente aquilo que Pedro estará colocando aqui nesse texto. Veja que Pedro havia começado no verso 3 e vai encerrar a sua proposição no verso 9, falando a respeito da salvação que nós temos em Cristo. Ele havia acabado de saudar os irmãos que estavam dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, esses que foram eleitos. Pedro, que é identificado aqui por ele mesmo como apóstolo do Senhor Jesus, que começa na sua doxologia, ou ação de graças, bendizendo o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, o que é que Pedro está falando no texto? Expressamente a respeito da nossa salvação. E quando ele fala a respeito da nossa salvação, existem alguns aspectos que estão presentes no texto que nós precisamos frisar. O primeiro deles, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus. Todos os versículos, todas as palavras que nós encontramos nesse trecho doxológico são palavras e versículos importantes. Mas há nesse trecho em especial um termo importante a ser evidenciado: guardados. A figura encontrada no grego é do verbo utilizado num contexto militar, que quer dizer proteger alguém de perigo ou evitar que alguém escape. Em outras palavras, o que Pedro está colocando para nós é que nós estamos protegidos da parte de Deus, pelo poder de Deus, que faz isso mediante a nossa fé que nós temos em Cristo. Estamos sendo guardados durante nossa breve estadia na terra, pois Deus não permite que Satanás faça mal. O diabo, o inimigo das nossas almas, não pode tocar em nós além daquilo que Deus permite que ele faça. Porque, conforme diz Martinho Lutero, até Satanás é um cão na mão de Deus. Ele só age na medida que Deus consente que ele age. Nesse sentido, quando nós olhamos o texto da Escritura que diz a respeito do fato de sermos guardados por Deus, o nosso coração precisa confiar, tranquilizar, descansar em Deus. Somos guardados pelo poder de Deus e pela fé. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos já abrir o nosso coração e entender que, embora Deus, na sua soberania e poder, protege a todos nós, Deus nos chama e nos responsabiliza para que esta proteção efetiva aconteça mediante a fé que nós depositamos no seu Filho. Uma fé operosa, uma fé atuante. Veja que, nesse sentido, o pensamento de Pedro se amálgama com o pensamento de Paulo. Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 16, diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, como é que nós saímos para a batalha? Como é que nós lutamos? Segundo a perspectiva de Paulo e segundo a perspectiva de Pedro. Nós lutamos conscientes da providência de Deus, mas que Ele reclama de nós que nós contemos com esse poder protetor, responsavelmente, fazendo uso do dom da fé que nós recebemos em Cristo. Não há espaço, meus irmãos, para quem foi arregimentado por Deus para a passividade. Nós temos do nosso lado o Senhor dos Exércitos. O Senhor está nos guardando com o seu poder, mas Ele espera que nós, como bons soldados, usemos
o instrumento da fé, o escudo da fé, para que possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pedro, então, nos conscientiza tanto da providência de Deus, como da responsabilidade que nós, como cristãos, temos de usar o dom da fé. Considere isso, meus irmãos. Temos vivido assim, descansados na providência de Deus e responsáveis em ter uma vida de fé e confiança no Filho de Deus. Mas o segundo aspecto que eu vejo nesse texto, e aí o texto continua dizendo, até a vinda da salvação. O que necessariamente Pedro está querendo dizer com isso? Pedro não está falando de salvação? Não está claro que nós somos salvos mediante a obra meritória de Cristo? Por que até a vinda da salvação? Entenda, em diversos momentos na Escritura nós temos aquilo que escatologicamente nós chamamos de o já e ainda não. Nós já usufruímos da salvação, mas não usufruímos dela total e plenamente. O comentarista bíblico vai dizer aqui, porque Deus nos protege. Nossa salvação, a qual já temos em princípio, será nossa propriedade de fato, quando passarmos pelos portais do céu. Deus nos protege para que possamos receber nossa herança completa, que está para revelar-se no último tempo. E é interessante nós considerarmos esse tema em Pedro, porque ele vai repetir diversas expressões nessa carta, que vai falar a mesma coisa. Vamos dar uma volta aí na carta. Veja só, no capítulo 1, verso 3, ele fala da esperança viva, referindo-se à salvação. No capítulo 2 da carta, versículo 9, ele diz da maravilhosa luz de Deus. No capítulo 3, verso 7, ele fala da graça de vida. No capítulo 3, verso 9, ele diz bênção por herança. No capítulo 5, verso 4, ele diz coroa da glória. No verso 5, verso 10, ele diz eterna glória. O que é que Pedro está querendo dizer quando ele repete uma série de expressões que apontam para a mesma realidade? A salvação que nós gozamos, que nós usufruímos em Deus. O Deus que nos protege, nos salvando da nossa condição de perdido, em diversos momentos da nossa caminhada, vai nos fazer usufruir, deliciarmos, vamos nos deliciar do princípio daquilo que a salvação é para nós, mas nós ainda não a temos, não a obtemos total e plenamente, porque vai chegar o momento em que ela se tornará nossa posse. Estamos, meus irmãos, na expectativa exultante de tomar posse da nossa salvação. Mesmo quando experimentamos a bondade de Deus por meio da salvação em princípio, sabemos que a plenitude de nossa salvação será conhecida a seu tempo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo, meus irmãos, se alegrem. Se alegrem, por quê? Porque a salvação que nós temos em Deus já nos foi dada e nós já começamos a usufruí-la. E quando isso vai se dar, meus queridos? Vai se dar a partir do momento que a obra do Espírito Santo regenera o nosso coração. Veja lá no verso de número 3. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Lembrando a vocês que a palavra esperança no contexto bíblico não é algo que talvez aconteça, mas é a certeza de que de fato Deus vai cumprir a promessa. Pedro fala dessa viva esperança, ele aponta o fato de que nós já usufruímos dessa esperança. Ele diz e deixa claro que essa salvação que nós temos herdando em Cristo é uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. E agora ele está dizendo, olha meus irmãos, vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. E Deus faz isso mediante a fé, para que vocês possam usufruir da salvação que está sendo preparada para revelar-se no último tempo.
Ele está dizendo: olha, meus irmãos, a salvação está pronta para ser revelada no fim dos tempos. A propriedade de vocês está sendo guardada nos céus. E o termo pronta está relacionado mais uma vez, meus irmãos, à salvação. Nossa salvação foi preparada para nós por Cristo, por meio da sua obra expiatória, não por méritos. Ela será revelada de uma só vez no tempo de Deus. Todos verão a herança, mas apenas os cristãos poderão possuí-la. E a palavra que o texto coloca aqui como revelar ou revelada, significa, meus irmãos, tirar o véu ou cobertura. Significa que Jesus vai tirar o véu quando Ele voltar para nos dar a salvação gratuita e plena, e todo olho verá a salvação dos filhos de Deus. E muitos joelhos, e todos os joelhos se dobrarão, e muitos olhos que verão e joelhos que se dobrarão, não gozarão da salvação em Cristo. Mas aqueles que foram escolhidos, o chamamento é: vinde, benditos do meu Pai. Entrem na mansão celestial, gozem da salvação que nós temos preparada desde antes da fundação do mundo, para aqueles que Deus escolheu e comprou pelo seu precioso sangue do seu Filho. Meus queridos irmãos, o que Pedro está mostrando para nós é que nós precisamos viver em uma perspectiva nova, sabendo que o que nós passamos aqui nessa terra não se compara àquilo que nós vamos usufruir nos céus. E aí, meus irmãos, nesse sentido, cabe aqui uma aplicação para a nossa vida. Nós temos vivido de tal forma, onde nós achamos que pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, nós vamos receber alguma coisa em herança? Ou nós temos vivido de maneira virtuosa, conscientes de que nós já recebemos da parte de Deus essa viva salvação e que nos é responsabilidade viver por fé, o justo viverá por fé, até que Cristo volte e apresente diante de nós e diante dos povos a lista daqueles que foram salvos, separados e eleitos e que foram comprados pelo preço de sangue. Porque, meus irmãos, nós podemos ter uma confissão de fé de que nós cremos na salvação em Cristo, salvação pelos méritos de Cristo e que vivemos em novidade de vida, porque fomos salvos, mas no íntimo do nosso coração e nas atitudes que afloram desse coração desvirtuado, nós podemos achar que depende de nós, depende de quem corre, depende do que eu faço, depende da reputação que eu tenho, quando na verdade deveríamos nos conscientizar que todos nós somos pecadores miseráveis, que fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Se fomos alcançados por Deus, se foi Ele que tomou a iniciativa, se foi o Senhor que nos resgatou do pecado, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende por que Pedro vai dizer isso? Ele está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificados ou em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus. São estes que Pedro está dirigindo a sua carta, convertidos, dispersos na Ásia Menor, que agora precisam ser conscientizados e que precisam tomar ciência da herança que os aguarda na eternidade. E aí, nesse sentido de herança, eu não sei se você tem herança para herdar, eu acredito que eu não tenha. Se eu tiver alguma herança para herdar, vai ser dívida, né? Mas se você tem alguma herança, quando nós tomamos conhecimento de que nós estamos inscritos em algum testamento, nós sabemos que temos parte numa herança. E essa herança descrita, muitas vezes, só nos é chegado quando há o falecimento do testador. Não é assim? Porque o testamento só vai ter
efetividade a partir da morte do testador. E os procedimentos legais são cumpridos, todo o rito necessário é usufruído, mas nós sabemos que a herança que nós temos para herdar nessa vida, seja dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos amigos, esta herança é extremamente frágil e perecível. E diga-se de passagem, meus irmãos, nós que temos alguma coisa para deixar como herança, devemos tomar cuidado, porque na maioria das vezes, essa distribuição de herança causa muita inveja e brigas nas famílias. Mas o que é que Pedro está falando aqui em relação à herança? Pedro está falando de um tipo de herança diferente. Uma herança que não está firmada na morte do testador, mas na vida. Por isso que ele disse, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. É a partir da ressurreição que Pedro está dizendo que há uma herança eterna. Uma herança que, diferente desse tipo de herança que nós podemos herdar na vida, ou nessa vida terrena, é uma herança que é fonte de felicidade, de onde nós podemos ter certeza que vai emergir a nossa salvação e que nós seremos cheios de alegria. E que nós podemos ter em vista o fato de que a nossa herança, em princípio, ela nos foi dada pelo Senhor Jesus para experimentar uma certa medida, mas que nós vamos experimentá-la completamente na glória. Nós somos capazes de compreender o valor dessa herança, pois foi um dom gratuito de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme diz Paulo, capítulo 6, verso 23. Essa herança não se perde, essa herança não se corrompe, essa herança não se desvanece. Por isso que é importante considerar o fato de perder tudo nesta vida, para poder ganhar na eternidade. Tudo que nós temos, tudo que nós já acumulamos, tudo que nós já usufruímos, tudo que herdamos, todas essas realidades são perecíveis e nós não podemos agregar absolutamente nada à nossa salvação. Mas pela obra de Cristo na cruz, pela sua morte e ressurreição, toda a herança que nós já usufruímos, que nos será dada completamente, que será a nossa propriedade, não perece, não se destrói e não se desvanece. É isso que Pedro está dizendo. E tudo isso Pedro está dizendo para quê, meus irmãos? Para fechar com uma nota no verso 6 e dizendo: alegrem-se grandemente nisso. Alegrem-se, mesmo que por um pouco de tempo vocês tenham precisado passar por profunda tristeza em todo tipo de provação. Será que esses irmãos estavam passando por alguma provação, algum sofrimento? Certamente estavam, meus irmãos. Foram perseguidos, tiveram que sair das suas casas. Eram forasteiros em terra estranha. Você já pensou nisso? Você já se colocou no lugar? Deixe-me usar o exemplo do que nós temos visto agora na guerra da Rússia com a Ucrânia. Vários relatos de pessoas que tiveram que pegar, às vezes, quando muito, um documento pessoal, um bichinho de estimação, e teve que abandonar tudo que já havia construído. Você já pensou nisso? Você ter que abandonar tudo. Ter que sair com a roupa do corpo para poder salvar a sua vida? Necessariamente, nós estamos observando aqui no contexto da primeira epístola de Pedro, na Ásia Menor, irmãos judeus conversos que tiveram que sair dos seus lares e se tornar forasteiros em terra estranha e eram hostilizados naquela terra pelo fato de servirem a Cristo. E esses irmãos estão passando por várias provações, por conta da fé. Esses irmãos estão sendo apontados na rua, olha, são cristãos, e eles poderiam ser presos simplesmente por serem apontados como cristãos. E esses irmãos agora estão sendo encorajados por Pedro para que permaneçam firmes, inabaláveis, convictos de quê? De que Deus haveria de protegê-los com a sua providência e que eles deveriam usufruir da fé que eles tinham em Cristo para permanecerem firmes diante das provações.
E nesse contexto, Pedro está dizendo, irmãos, se alegrem. É interessante porque essa perspectiva da alegria no meio do sofrimento está presente pelo menos em Pedro, em Paulo e em Tiago. Tiago fala, ter motivo de alegria o passares por várias provações. Paulo, por sua vez, também vai motivar os irmãos a manterem uma postura de fé diante das tribulações. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, meus irmãos. O que é que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde é que Paulo está dizendo isso? Por isso, versículo 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Paulo não está dizendo necessariamente desse texto de corromper no sentido de pecado, mas sim da deterioração da nossa própria estrutura. Diz, nós estamos ficando velhos, em outras palavras. Mas o nosso homem interior tem sido renovado. E nós precisamos olhar a vida com essa cosmovisão, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Em outras palavras, qual era a visão do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago em relação ao sofrimento? Eles estão dizendo que todas essas provações, veja bem, provações, não tentações, que todas essas provações estão sendo orquestradas, conduzidas pelo próprio Deus. Que Deus não permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças. E que essas provações vão cooperar para o fortalecimento e desenvolvimento da nossa fé. Em outras palavras, nós estamos seguros na mão de Deus. O pronome que nós encontramos aí nesse verso, meus irmãos, alegrem-se grandemente nisso, está relacionado à experiência de regeneração e antecipação da salvação que nós encontramos no verso 3 e no verso 5. Olhe lá. Nesse caso, entendemos o verbo como estando no presente indicativo, ou seja, na forma de uma declaração. Nisso vocês se alegram grandemente. O dom da salvação é a causa da exultação e gritos de alegria. Em sua primeira epístola, Pedro menciona a alegria 3 vezes. Ele o faz para encorajar seus leitores, que estão passando por sofrimento e perseguição, no verso 6 e 8 do capítulo 1, verso 4 e verso 13, no capítulo 4, verso 13. Os sofrimentos que suportam são insignificantes quando comparados com a alegria que experimentarão quando vier o fim dos tempos. Em outras palavras, o que é que Pedro está dizendo? Olha, meus irmãos, mesmo que nós tenhamos que passar por provações, mesmo que nós tenhamos de passar por várias dificuldades, nós precisamos ter certeza de que o sofrimento que nós passamos aqui não se compara àquilo que está revelado para nós quando nós entrarmos na mansão celestial. Em outras palavras, o que é que esse texto diz? Meus irmãos, o que nos consola, o que nos alegra, o que nos fortalece é a salvação que nós temos em Cristo. Se você não tem a alegria da salvação, como Davi clama ao Senhor, restitui, Senhor, a alegria da minha salvação. Se a salvação não enche o seu coração de alegria, nada nesse mundo vai encher. Você será um miserável utilitarista, egoísta, hedonista, que está tentando satisfazer as suas necessidades naquilo que é efêmero, que é temporário, que é passageiro, que é fútil, que é inútil. Porque a única realidade que pode trazer alegria genuína, verdadeira, ao ponto de que mesmo que eu passe por entristecimento, pesaroso e aflitivo sofrimento,
eu me consolo, eu me alegro pelo fato de ter sido salvo em Jesus Cristo. Essa é a primeira evidência na vida de um eleito, a alegria da salvação. Meus amados irmãos, o tempo da tribulação, da provação, nós não sabemos determinar. Alguns vão dizer assim: pastor, quando é que Deus vai me livrar dessa prova? Não é assim? Não tem limite. Deus sabe quando é que Ele vai te livrar desta prova. O que eu sei te dizer é que se você está em Cristo, mesmo passando por provações, você pode se alegrar diante do fato de que aquilo que te aguarda na eternidade é infinitamente melhor e maior do que aquilo que você está passando hoje. As provações pelas quais os crentes passam vêm das mãos de Deus. Essas provações independem da forma em que se manifestam, são ordenadas por Deus. Observe a palavra usada, provação e não tentação. Deus jamais tenta alguém, mas Ele testa o crente para fortalecer a sua fé. Então o que é que está acontecendo comigo, pastor? Pastor, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho tanto problema? Por que eu tenho a sensação de que nada dá certo? Por que essa situação se tornou tão hostil, tão terrível, tão difícil? Meu amado, Deus está provando o seu coração e a sua fé. E se você crer, confiar, você pode se alegrar. Você pode se alegrar com a salvação que vem da parte do nosso Deus. Nele nós podemos confiar. Queria concluir fazendo mais uma vez referência à experiência de Pedro. O liturgo da noite já mencionou sobre isso, sobre a realidade em que Pedro pede a Jesus para vir sobre as águas. Lembram disso? Jesus vem no meio da tempestade andando sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se é o Senhor e não é um fantasma que está vendo aí, permita que eu vá até contigo andando por sobre as águas. Deixa eu perguntar a vocês aqui, quantos se habilitariam aqui nessa noite? Ninguém se habilitar? Ninguém sabe nadar? Alguns vão dizer assim: eu me habilito porque eu sei nadar. Pedro sabia nadar, mas ele não estava querendo nadar, ele queria andar sobre as águas. Mas diz o texto do Evangelho que quando Pedro começa a andar, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para os ventos. E o que é que acontece? Pedro começa a submergir. E Jesus vai lá e pega Pedro pela mão. Homem de pequena fé. Por que Jesus insistia com essa expressão, homens de pequena fé? Jesus estava treinando os seus discípulos para que eles pudessem ter uma fé robusta. Meus irmãos, quando a situação estiver difícil, a tempestade estiver instaurada, os ventos começarem a sacudir, lembre-se, a fé que Deus te deu é para ser exercitada. E você precisa colocar sua fé em Cristo e confiar na providência de Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Vamos orar? Feche os teus olhos onde você está. Queria orar nessa noite para aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, por tribulações, que estão se sentindo assim meio balançados pelos ventos, né? Então, se você se encontra desse jeito, meu amado, fique de pé. Nós vamos orar por você nessa noite, viu? E os demais irmãos que estão firmes na rocha, que não abala nada, os irmãos que estão aí com a fé musculosa, vocês podem orar junto comigo pela vida desses irmãos que estão sendo balançados. Eu queria dizer que eu estou aqui de pé já como um daqueles que está sendo balançado, viu? Então, ore, vocês que estão firmes aí, orem por nós. Nós estamos precisando, tá bom? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós estamos em Tua presença. E fazendo isso, ó Deus, nós nos lembramos das palavras do apóstolo Pedro, que nos convida a nos alegrar, mesmo passando por provas, por tribulações.
E o conforto que esse texto nos traz, Senhor, é exatamente no fato de colocarmos a nossa expectativa, a nossa esperança naquilo que o Senhor pode providencialmente fazer por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção que nós recebemos da salvação, pelo fato de usufruirmos desta maravilhosa graça e pela esperança viva que está em nosso coração de que nós tomaremos posse de forma definitiva quando adentrarmos a mansão celestial. Que essas momentâneas tribulações, provações, Senhor, não roubem do nosso coração a alegria da salvação que nós temos em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção nesse instante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, agora e para sempre.